Olá, estamos reunidos aqui, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para análise e parecer dos projetos de lei número 38 e 39. Hoje é 27 dias do mês de agosto de 2025, estamos nas dependências da Câmara Municipal, reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sobre a presidência dessa que vos fala, Isabel Cristina Grosel, com a presença do vereador relator Giovanni de Lima, para análise e deliberação das proposições encaminhadas a esta comissão. Inicialmente, vamos analisar o projeto de lei número 38, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado por meio do ofício 109/2026, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico do município de Rio Negro. Vou convidar o nosso colega Giovanni para fazer uma leitura ali do parecer, né, como relator do parecer desta comissão referente a esse projeto. Então, boa tarde a todos. Vamos falar aí da projeto de lei número 38, que fala da política de saneamento básico no município de Rio Negro. Com relação à legalidade, então aí o projeto de iniciativa do Executivo, né, e está de acordo aí com as funções dele. Com relação às emendas, já vou falar das emendas, que são algumas emendas aí necessárias. Então, foi solicitada ali emenda, tem um termo que fala órgão público, e foi trocado por autárquico. Isso já conforme determina a lei maior. Então são duas emendas que vai tratar desse assunto. Na sequência a gente faz a leitura. Também com relação a um artigo 18, que fala que compete ali ao órgão a criação de taxas, e isso também não é permitido. Então a gente suprimiu foi retirada essa palavra taxa. E mais uma quarta emenda, onde a minuta constava ali consulta ou audiência pública, e na emenda a gente propõe ali trocar essa palavra ou por e, onde ambos devem ser realizados. E a última emenda fala com relação à ligação de esgoto por parte aí dos munícipes, onde tem uma legislação federal que orienta aí que deverá ser realizado no prazo não superior a 1 ano, né, quando estiver disponível. Então, a gente colocou isso aí foi incluído isso na legislação. Quer que eu faça a leitura de todas as emendas? Eu acho que nós poderíamos registrar, até eu gostaria de registrar nesse momento, nessa gravação desta nossa reunião, que essa comissão fez uma reunião prévia. Nós agora tomamos por cautela e por discussão e debate, né? Sempre que há a necessidade de emendas nos projetos, a gente conversar também com a secretaria, que é a secretaria gestora, digamos, do projeto de lei que está entrando na casa. Então, a gente teve aí uma análise desse projeto de lei por nós da comissão, pelo nosso departamento jurídico, e entendemos que havia necessidade de fazer essas emendas. Antes de trazê-las de forma oficial para o projeto, nós entramos em contato com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, onde a secretária esteve conosco nesta tarde, e a gente discutiu as emendas ponto a ponto e verificou-se realmente a necessidade da apresentação das mesmas, né, com a anuência aí da secretaria. Foi uma conversa muito tranquila, amistosa, a gente pôde conhecer e debater o projeto de lei com bastante propriedade. Então, as emendas foram apresentadas e ratificadas pela secretária da Agricultura e Meio Ambiente, a senhora Jennifer.
Eu acho que é interessante a gente fazer uma breve leitura das emendas. Eu também quero comentar ali no início do parecer consta um erro material, onde cita a Lei Municipal número 2601 de seria 2015 para 2215. Então também a gente Vai corrigir, né? na correção da lei vai ficar lei número 2601 de 2015. Então vou passar a leitura das emendas então, o artigo 1º da nossa emenda vai alterar o inciso 2º, artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A entidade reguladora infranacional competente de natureza autárquica, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade, sem acumulação com a função de prestação dos serviços regulados. O artigo 2º da emenda, o caput do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 17. A função reguladora será exercida por entidade reguladora competente de natureza autárquica, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade, vedada sua acumulação com a função de prestação dos serviços regulados. O artigo 3º da emenda, inciso 4º do artigo 18, passa a vigorar com a seguinte redação. Definir, homologar ou regular tarifas, preços públicos, reajustes, revisões, subsídios e mecanismos econômicos, conforme o regime de prestação, observada a legislação tributária aplicável às taxas. O artigo 4º, inciso 4º do artigo 22 passa a vigorar com a seguinte redação. Realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão e sobre a minuta do contrato. O artigo 5º, o parágrafo 3º do artigo 28 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º, o município, a entidade reguladora ou o prestador poderão estabelecer procedimentos e medidas para conexão às redes públicas disponíveis, inclusive mecanismos de apoio às famílias de baixa renda, observada a legislação vigente. Quanto à rede de esgotamento sanitário, a entidade reguladora ou o titular deverão estabelecer prazo não superior a 1 ano para que os usuários conectem suas edificações à rede onde disponível, nos termos do artigo 45, parágrafo 6º da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007. O artigo 6º permanece inalterados os demais dispositivos do projeto de lei ordinária número 38, sem prejuízo das correções estritamente ortográficas, gramaticais, de pontuação, remissão e padronização, que não impliquem alteração de conteúdo que sejam promovidas na redação final. Era isso. Isso, então, né, debatido o projeto, né, em reunião anterior, nesta reunião também. O projeto segue, então, para incorporação da emenda modificativa apresentada por esta comissão e coloque-se o parecer em deliberação aos membros da comissão e nós acompanhamos o voto aí do relator. Na sequência, então, desta reunião, a gente vai agora passar para a análise do projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado por meio do ofício 124/2026, projeto esse que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, o CIMASE. Esse projeto regulamenta a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, destinada a adolescentes que pratique ato infracional, e esta lei também ela revoga a Lei Municipal número 2.981, de 25 de outubro de 19. Nós temos aí também
um parecer, né, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aonde o relator apresentou a matéria, esclarecendo que o projeto se insere na competência municipal e que a iniciativa do Poder Executivo é adequada, especialmente por disciplinar a organização administrativa e distribuir atribuições entre órgãos e secretarias municipais. Também quero informar nesta reunião de que temos emenda modificativa. Dessa forma, a gente teve o mesmo procedimento, nós entramos em contato com a secretaria que vai aplicar esta lei, na pessoa da secretária, e tivemos uma reunião prévia, onde a secretária se fez presente conosco, e nós esclarecemos ali os pontos da nossa sugestão de emenda modificativa. Também tivemos uma conversa bem esclarecedora, onde os pontos a serem alterados foram ratificados pela secretária e pela equipe técnica que esteve também conosco na reunião prévia, a assistente social Simone e também a assistente social Jardelli, estiveram conosco debatendo a emenda modificativa, de onde nós passamos a ler aí, então, o parecer deste projeto. Então, eu vou falar aí dos pontos que exigem emendas. Como a vereadora Isabel comentou, foi discutido aí com a secretaria, né? Então, eu vou falar da primeira alteração. Fala do artigo 3º do projeto, atribuiu à Secretaria Municipal de Assistência Social o acompanhamento e a fiscalização do sistema. Ao mesmo tempo, no artigo 5º, no inciso 1º, define o Conselho Municipal da Criança e Adolescente como órgão de fiscalização. E o artigo 16º, inciso 1º, volta a atribuir ao Conselho a fiscalização do CIMAS. A sobreposição precisa ser corrigida porque a Lei Federal 12.594 separa expressamente essas funções. O artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente compete às funções deliberativa e de controle do sistema municipal de atendimento socioeducativo. Já o parágrafo 4º do mesmo artigo determina que as funções executiva e de gestão cabem ao órgão designado no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. No próprio projeto, a Secretaria Municipal de Assistência Social é indicada como responsável pela organização e gestão do CIMAS. Dessa forma, para compatibilizar o texto municipal com a divisão estabelecida pela lei federal, a Secretaria deve permanecer responsável pelas funções executiva e de gestão, inclusive acompanhamento, monitoramento e supervisão administrativa, enquanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente deve ser reservado às funções deliberativa e de controle. A emenda modificativa anexa promove apenas essa harmonização nos artigos 3º, 5º e 16º. Não altera a finalidade da política pública, não modifica estrutura essencial proposta pelo Executivo e não cria órgão, cargo, função ou despesa. E não amplia a atribuição além das já previstas. É isso. Isso. Então, concluída aí a leitura do parecer e da emenda do projeto de lei número 39, que cria que na verdade ele institui, né? Institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Ele já era regulamentado por uma lei municipal, que então foi revogada, e a gente aí tem então uma lei mais atualizada conforme a legislação vigente. Então, concluída a discussão do projeto 39, não sei se o vereador Colasso tem alguma fala para contribuir. Eu acho que é importante o aperfeiçoamento da legislação, visto que ela estava um tanto desatualizada, né? E essas correções vêm melhorar e trazer uma lei mais compatível com a realidade que precisa ser aplicada. Seria esse o meu complementação. Então, concluída a discussão, né? O relator votou pelo prosseguimento do projeto de lei 39, com a incorporação da emenda modificativa apresentada pela comissão e
ratificada pela secretária da pasta. Submete-se o parecer à deliberação dos membros dessa comissão, acompanhando o voto do relator. Considerando, então, termos, né, analisados os 2 projetos, deixo a palavra livre aí para alguma consideração. Podemos encerrar a reunião? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião, determino aí a lavratura de ata, né, que depois de lida e achada conforme, vai ser colocado para assinatura de todos os membros no nosso sistema de acompanhamento de processo legislativo. Muito obrigado e até a próxima.